Ontem a gente falou sobre pontos que geram uma maldição hereditária. E esses pontos são idolatria, desonra à paternidade, desobediência. E a junção desses três pontos é a rebelião, que é o maior foco, o maior gerador de uma maldição hereditária na vida de uma pessoa, em uma família. E se a gente for estudar a Bíblia e pegar todos os lugares onde nasceram maldições, a gente vai notar que sempre houve ou desonra, ou houve desobediência, ou houve idolatria, ou houve tudo isso na junção que forma rebelião. Um exemplo de alguém que instituiu a maldição hereditária na sua casa, na sua família, é Davi. Davi, quando ele se relaciona com Batseba e manda Urias para a morte, Deus manda o profeta Natan até o palácio de Davi e diz uma parábola a Davi, para dizer uma parábola a Davi, o que Davi faria se ele soubesse que um homem pegou a única ovelha de outro homem e ainda matou esse homem. É lógico que eu estou falando as minhas palavras, mais, o contexto é maior. E Davi disse, não, eu mataria esse homem. E aí Natan revelou para ele, pois bem, Davi, esse homem é você. E porque você tomou Betseba de Urias e ainda matou Urias, a espada nunca faltará da tua descendência. É quando você pega a história dos reis de Israel depois de Davi, você vai ver que sempre houve guerra, era raro os momentos de paz, sempre havia guerra, sempre havia morte, sempre havia espada. Um outro exemplo de alguém que instaurou uma maldição hereditária na sua geração, nos seus descendentes, foi o profeta Eli. O profeta Eli, todo mundo conhece a história, ele não corrigiu os seus filhos, que eram Hofni e Finéias. Por ele não corrigir os filhos e permitir que os filhos profanassem o templo, cometesse todo tipo de pecado dentro do templo, se deitava com mulheres dentro do tabernáculo. Por eles terem feito isso, a maldição que veio sobre os descendentes de Eli foi que nenhum dos homens que eram sacerdotes, que eram levitas, passariam da eternidade. Eles não chegariam à idade mais avançada, eles não passariam ali da faixa dos 30 anos. Todos morreriam novos. E até que aquele que não morresse, ele deixaria de ser sacerdote e viveria o resto da vida servindo as outras pessoas. E é o que acontece na geração de Eli. Então, toda maldição hereditária, ela vem de uma desobediência, ou ela vem de uma desonra, ou ela vem de uma idolatria, ou ela vem da rebelião, que é a junção desses três pontos. Então, a mãe, a geradora, a maior geradora de uma maldição hereditária em uma família, em uma pessoa, é a rebelião. Então, recapitulando o que a gente falou ontem, agora eu vou tratar de outro assunto, que é como a gente identifica uma maldição hereditária. Tem várias maneiras de se identificar, mas antes de eu entrar nesse ponto, eu quero ler alguns versículos com vocês, que está em Deuteronômio 28, do 45 ao 48, lá diz assim: portanto, todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão, e te alcançarão até que sejas completamente destruído. Porquanto não ouviste a voz do Eterno, teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, que ele te ordenou. Estas maldições serão um prodígio e um sinal eterno para teus descendentes, por todas as gerações futuras. Considerando que não quiseste obedecer e servir ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo que ele proveu para teu usufruto, então servirás teu inimigo que o Eterno enviará contra ti, trazendo fome, sede, nudez, falta de absolutamente tudo,
e o adversário ainda colocará um jugo de ferro sobre o teu pescoço, até exterminar-te. Então, esse texto está falando do motivo de uma maldição ser instaurada na vida de uma pessoa. Principalmente o versículo 46 fala assim: estas maldições serão um prodígio e um sinal eterno para teus descendentes, por todas as gerações futuras. Então, quando uma pessoa vier e falar para você que não existe maldição hereditária, você já pode mostrar esse versículo para as pessoas. Porque aqui está falando e está sendo bem claro de que a maldição será um prodígio e um sinal aos descendentes, de geração a geração. Então, uma maldição hereditária, ela tem fundamento bíblico, ela tem base bíblica, e aqui está dizendo que as maldições são como sinais daqueles que não obedecem à palavra de Deus, não obedecem à voz de Deus. Então, como que eu identifico uma maldição hereditária? Geralmente, uma maldição hereditária ela é instituída pelo patriarca ou a matriarca de uma família. E dentro daquilo que a gente aprendeu ontem, através da desobediência, da desonra, da idolatria. Tem pais que na sua ignorância, por não conhecer a palavra, eles levam os filhos e batizam dentro de uma igreja católica, certo? Ali eles estão instituindo uma maldição hereditária na vida daquela criança sem saber. Mas como assim, pastor? Como que eles estão instaurando uma maldição hereditária na vida das crianças? Uma pessoa que faz isso, provavelmente ela também foi batizada dentro de uma igreja católica. Os pais dela foram batizados dentro de uma igreja católica. Nada contra os irmãos católicos, mas contra a idolatria. Porque quando uma criança é apresentada perante a igreja católica, ela está sendo apresentada a determinados santos. E aquele santo que está ali, ele faz parte de um sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Quando os escravos começaram a vir para o Brasil, eles traziam os orixás deles. E só que os senhores de escravos, os donos de fazenda, eles não deixavam com que os escravos prestassem culto aos seus orixás, e somente aos santos deles, aos santos católicos. Porém, o que os escravos faziam? Eles cavavam um buraco na terra, colocavam os orixás deles de cabeça para baixo, cobria aquilo ali e colocava os santos católicos por cima. Ali havia um sincretismo. Quando os senhores passavam e via eles prestando culto àquela imagem que estava do lado de fora, eles achavam que eles estavam prestando culto aos deuses deles, aos santos deles. Porém, eles estavam prestando culto ao orixá que estava enterrado embaixo da imagem. Isso virou um sincretismo. Então, quando uma criança é apresentada diante de um santo dentro da igreja católica, um santo entre aspas, uma imagem, ela está sendo apresentada ao espírito que representa aquele santo, que é o espírito que representava o orixá. Ali é instaurada uma maldição na vida da criança. Outra coisa que sempre traz maldição na vida de uma pessoa é o costume de pegar o coto umbilical e fazer algo com o coto umbilical. Os mais velhos tinham mania de enterrar o coto umbilical debaixo de laranjeira, de roseira, um monte de coisa, né? Pra vocês terem uma ideia, minha mãe enterrou meu coto umbilical debaixo de um pé de laranja, ela disse. E isso também atrai maldição, porque tudo que é feito por um pacto atrai demônios para pegarem aquele pacto e zelar por aquela maldição. Tem um exemplo de uma pessoa que a mãe entregou o coto umbilical dela para um benzedor, porque achou que o benzedor ia guardar o coto umbilical da pessoa. Não, o benzedor pegou e jogou o coto umbilical no chiqueiro dos porcos. E foi tão profundo isso que ele fez, que a vida da pessoa era de miséria, de escassez, até que foi feita a quebra de maldição na vida dessa pessoa. E aí sim ela rompeu. Mas esses são alguns pontos de maldição que vêm da maldição hereditária.
Então, toda maldição, ela começa ou pelo patriarca da família ou pela matriarca da família, em uma determinada ação, em uma determinada situação, ou de idolatria, de desobediência, por falta de conhecimento. A Bíblia já diz, né, que o povo perece por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, muitas pessoas acabam atraindo maldição para suas famílias e acabam vivendo o que não precisavam viver, por falta de conhecimento. Mas a Bíblia também vai falar lá em Romanos 8:32, que conhecereis a verdade vos libertará. Então, por isso que a gente tenta ao máximo ensinar sempre sobre a questão de quebra de maldição, porque isso precisa ser tratado. Uma pessoa ela pode ser salva, mas continuar carregando maldições, até que isso seja quebrado. E às vezes ela não quebra as maldições na vida dela, porque ela não tem o conhecimento e o entendimento do que é uma maldição, de como quebrá-la. Uma maldição hereditária, ela sempre vai ser acompanhada de um sinal, como a gente leu no versículo 46 de Deuteronômio 28. Ela sempre vai ter um sinal em si. Então, como que eu identifico uma maldição hereditária? Eu vou olhar os sinais. Quais são os sinais? Geralmente tem o sinal de vício. A família inteira carrega determinado vício, seja alcoólatra, seja de drogas, seja de jogos, seja de prostituição. Então, tem um determinado vício que acompanha aquela família. Um exemplo: todos os homens da família têm problema com vícios de droga. Ou todas as mulheres da família acabam caindo em prostituição. Um outro exemplo que a gente já viu: todos os homens da família morriam numa determinada idade, que também é um reflexo de uma maldição hereditária. Chegava determinado ano da vida de algum homem da família, aquele homem morria. O diabo vinha e ceifava a vida daquela pessoa, porque havia uma maldição, até que foi feita a quebra de maldição na família, e os homens pararam de morrer naquela família, naquela determinada idade. Se eu não me engano, quando chegava aos 27 anos, todos os homens da família, quando completavam 27 anos de idade, eles morriam, até que a maldição foi quebrada. E eram mortes violentas, eram mortes por tragédia, era acidente de carro, era assassinato, esse tipo de coisa. Então, às vezes a gente acha que maldição hereditária são coisas pequenas, não, tem coisas muito pesadas envolvidas. Geralmente, esse tipo de maldição hereditária, no qual os homens morrem em determinada idade, vem de pacto de sangue. Quem instaurou a maldição na família geralmente faz um pacto de sangue, entregando toda a linhagem aos demônios. Toda a descendência é entregue aos demônios. Então, de tempos em tempos, ele vem. Se a vida dessas pessoas. Estão me ouvindo agora? Deu um bug aqui, voltou aí. Onde que eu parei? Qual foi a última coisa que eu falei? Antes de parar? Estão me ouvindo agora? Minha internet caiu aqui, mas já voltou. Não, tá tudo ok. Voltou aí? Voltou. Qual foi a última coisa que eu falei antes da minha internet cair? Da idade dos que morria, dos homens, na Ah, sim. maldição. Geralmente isso vem de pacto de sangue. Vem dos pactos de sangue, de entrega, feitiçaria. Então, a maioria dos homens morria. Outro sinal de maldição hereditária é adultério.
Geralmente toda a família tem problema com adultério. Sejam homens ou sejam mulheres, toda a família tem problema com adultério. Uma outra, eu vim dessa linhagem de maldição, que é a conhecida maldição de bastardia. O que é a maldição de bastardia? É quando um filho, uma mãe tem um filho com cada pai. Então, a minha bisavó teve um filho, cada filho foi de um homem diferente. A minha avó, cada filha dela foi de um homem diferente. E a minha mãe, cada filho da minha mãe foi de um homem diferente. Mesma coisa com meu pai. O meu pai tem um filho de cada mulher. E então eu vim dessa maldição. Essa maldição foi quebrada na minha vida no dia que eu me casei. No dia que eu me casei, a maldição foi quebrada, porque tem maldições que elas são quebradas com ações também. Eu e a Keila, nós nos casamos em santidade diante do Senhor. E aí, nesse dia, a maldição de bastardia foi quebrada na minha família, da minha vida para frente. Exemplo, eu tenho meus irmãos. Os meus irmãos quebrarem essa maldição na vida deles, eles precisam fazer a renúncia e se casar. No caso da minha mãe, ela não chegou a se casar. Isso é muito sério. Quando a gente tem o entendimento desse tipo de maldição, a gente passa a querer quebrar isso. Uma outra coisa é a prostituição. Eu já vi mães que se prostituíam e essas mães mesmo levavam as filhas para a prostituição. E assim, para essas mulheres que vivem uma vida de prostituição, a maldição é tão pesada na vida delas que para elas é prazeroso. Se não houver uma quebra de maldição na vida delas, ainda que elas vão para a igreja, ainda que elas aceitem Jesus, ainda elas vão ter a tendência de se prostituir. Às vezes a prostituição na vida dela não vai ser a relação sexual, mas vai ser prostituição por carinho, prostituição de outras maneiras. Porque às vezes a gente acha que prostituição é só relação sexual. Não, não é. Existem várias maneiras de uma pessoa se prostituir. Não é só relacionado a sexo. Tem muitas outras formas. Tem pessoas que mendigam carinho, mendigam amor, mendigam atenção e acabam se prostituindo por isso. Então, esse tipo de maldição também é muito pesada na vida de uma pessoa. Outra maldição que ela vem de uma linhagem hereditária é a escassez, miséria. Geralmente, quando uma família, e isso vem na parte do meu pai, isso é muito forte. Quando eu vou na casa do meu pai, por exemplo, eu fico muito mal. Eu chego lá orando, falando, Jesus, por favor, quebra esse espírito de miséria daqui. Quebra esse espírito de miséria, porque lá é uma miséria terrível. Desde o portão da casa até dentro da casa, você só respira miséria e escassez. E isso foi na vida da minha avó, isso foi na vida do meu avô. Isso, assim, se eles não quiserem quebrar, eu não posso quebrar por eles, ainda que eu tenha o sangue do meu pai, eu não posso quebrar isso por eles. Eles precisam tomar a decisão. Eles precisam renunciar e quebrar a maldição. É o que eu disse, você pode viver a sua vida inteira na salvação, mas vivendo a sua vida inteira dentro de maldição. E a maldição hereditária, ela vem esses são os sinais, alguns dos sinais, existem muitos outros, existem doenças. Você já viu que quando você vai fazer algum exame, uma das coisas que o médico pergunta, alguém na tua família tem hipertensão? Alguém da tua família tem problema no coração, tem problema de diabetes? E geralmente a diabetes e a hipertensão, ela é hereditária. E isso vem de uma raiz de maldição que foi instaurada por alguém lá atrás. A minha avó tinha problema de hipertensão, a minha mãe tem problema de hipertensão.
às vezes, a minha pressão dava de subir, eu ficava brigando com Jesus. Não, Jesus, peraí, já quebrou essa maldição na minha vida. Então, já faz muito tempo que eu não sei o que é pressão alta. Graças a Deus. E isso também é sintoma de maldição hereditária. Pessoas que a família inteira teve câncer. Outra coisa também, ansiedade. Sabia que a ansiedade ela passa de mãe para filho? E também é um sinal de maldição hereditária? Eu já vi um exemplo também, eu estou dando exemplo da minha família porque eu já vivi esse tipo de coisa. Então, a minha mãe é muito ansiosa, ansiosa ao extremo. A minha irmã é muito ansiosa, também ansiosa ao extremo. Isso também é um sintoma. Eu não posso, como eu disse, eu não posso quebrar a maldição por elas. A não ser que elas entendam e quebrem a maldição na vida delas, elas vão continuar vivendo ansiedade. Ainda que a gente ore, ainda que a gente fale alguma coisa. A quebra de maldição, ela é decisão da pessoa. Então, eu não posso, quebrar a maldição pelo Flávio. Chegar lá, Senhor, quebra a maldição na vida do Flávio. Se ele não renunciar, eu não tenho o direito de quebrar a maldição na vida dele. Se a Liz não fizer uma renúncia de alguma maldição, eu não posso quebrar a maldição. Agora, se houver renúncia, e a renúncia eu vou falar sobre ela no último dia, aí quando eu trago a renúncia, eu tiro a legalidade que estava na mão do inimigo. E aí eu tenho liberdade para quebrar as maldições. A gente vai ler no versículo 48 aqui, do Deuteronômio 28, fala assim, então servirás ao teu inimigo, que o Eterno enviará contra ti, trazendo fome, sede, nudez, falta de absolutamente tudo. E o adversário ainda colocará um jugo de ferro sobre o teu pescoço até exterminar. A gente sabe que o adversário é o diabo, amém? E aqui está falando justamente dele. Ele coloca um jugo de ferro sobre o pescoço da pessoa que carrega a maldição. E ele coloca isso até que a pessoa seja exterminada. Se uma maldição hereditária não for quebrada numa família, na vida de uma pessoa, essa linhagem, provavelmente, em algum momento da história, ela vai chegar ao fim. Em algum momento, ela vai acabar, essa família, se a maldição não for quebrada. Porque o diabo é tudo que ele quer. E esse jugo que ele coloca no pescoço das pessoas é justamente para conduzir a pessoa onde ele quiser. Porém, a Bíblia vai dizer, lá em Isaías 10, 27, que o jugo será quebrado por causa da unção. O nosso papel é justamente esse. Trazer o entendimento do que é maldição. Trazer o entendimento dos sinais que a maldição porta. E quebrar isso na vida das pessoas. Existe uma outra maldição que é ela conhecida como a maldição de bancarrota. O que é essa maldição? Essa maldição, a pessoa tenta abrir coisas, abrir negócios, ser empresário, ser isso, criar empresas, mas ela sempre quando ela atinge um ponto dentro daquilo que ela começou, daquilo que ela criou, ela perde tudo. Ela cria uma empresa, a empresa começa a gerar lucro, começa a dar certo, começa a girar, mas chega um determinado ponto, é como se tivesse um teto e a pessoa não consegue passar daquele teto. Então, ela quebra e perde tudo. Essa é a chamada síndrome de bancarrota. É quando a pessoa não consegue sustentar algo. Quando ela vive numa oscilação. Ela está lá em cima, quando ela está lá embaixo. Ela está lá em cima, ela está lá embaixo. Isso relacionado a finanças, sabe? Então, é uma outra maldição que vem de hereditariedade. Uma vez a gente pegou uma pessoa para fazer libertação com ela, e essa pessoa vivia em miséria. Ela tinha potencial para ser uma grande empresária, essa pessoa. Um empresário de renome. Porém, ele não conseguia romper em determinado ponto.
Então, a gente descobriu que ele era bisneto daqueles homens que caçavam escravos, que eu não me lembro o nome deles agora. Eu não lembro agora o nome deles. Mas eram aqueles homens que, quando um escravo fugia, ele saía atrás, pegava, às vezes matava os escravos. E ele era bisneto ou tataraneto de um homem desse. Então, a família dele carregava sangue nas mãos, muito sangue nas mãos. E por causa desse sangue que a família dele carregava nas mãos pelos escravos que foram mortos lá atrás, ele não prosperava. Ele não rompia, ele não crescia. Ele chegava até num determinado teto, perdia tudo, quebrava tudo. É capitão desse negócio, hein, mesmo? Fala aí para mim, por favor, porque eu não consegui ler aqui. É capitão do mato. Isso. Então, ele era bisneto, tataraneto de um cara desse. E aí a família dele portava sangue nas mãos. E o sangue que a família dele portava nas mãos não deixava ninguém da família prosperar. A família sempre tinha um teto. Ela sempre chegava num determinado ponto e aquilo ali travava na vida deles. Até que foi feita a renúncia. E através da renúncia foi feita a quebra de maldição. Então, por que eu trouxe esse ponto hoje para vocês? Para que você analise a sua vida, analise a sua família no decorrer do dia. Veja se você identifique algum sinal, algum ponto que você acha, não, parece que isso aqui tem a ver, pode ser que isso aqui seja algum sinal, algum sintoma de uma maldição hereditária, pode ser que isso daqui seja... Então, identifique. Uma das maneiras da gente quebrar a maldição é identificando de onde ela veio ou o que pode ser ela. E aí, quando a gente identifica a maldição, é muito mais fácil para a gente quebrar. Então, olhe para sua família hoje, durante o dia, medite sobre o que eu ensinei vocês aqui, sobre esse devocional de hoje. Olhe, vê se tem alguma coisa que faz sentido relacionada à sua vida, relacionada à sua família, aos seus filhos. E para a gente poder quebrar tudo isso lá na sexta-feira. Amém? Na sexta-feira a gente vai estar orando, vai estar renunciando e vamos estar quebrando todo e qualquer tipo de maldição que possa ter nas nossas vidas aí, ao reflexo de coisas antigas que ainda estão perseguindo vocês. Amanhã eu vou tratar sobre alguns leques da maldição hereditária. Então, pode ser que amanhã eu fale de uma maldição específica que vem de dentro da maldição hereditária. Como eu disse ontem, a maldição hereditária ela é a mãe das outras maldições. Mas tem algumas maldições que ela não vem dos nossos pais, elas são geradas em nós. Algumas maldições, elas são geradas por nossa causa, porque a gente tomou uma decisão ou porque a gente deixou de tomar uma decisão. Um exemplo muito claro, existem maldições por falta de perdão. Então, provavelmente, amanhã eu vou falar sobre isso. Maldições por falta de perdão. E essas maldições por falta de perdão, geralmente, elas geram prisões na alma. E se a gente não identificar elas, às vezes a gente acha que já liberou perdão para alguém, para fulano, para ciclano, para bertano, e às vezes não, às vezes a gente está carregando essas pessoas com a gente ainda. Então, provavelmente, amanhã eu vou falar sobre a maldição por falta de perdão. E na quinta-feira, talvez, eu vou falar sobre maldição na vida financeira, que também é um dos leques das maldições hereditárias. Amém? Então, meditem durante o dia de hoje sobre o que eu ensinei aqui de manhã, sobre os sinais de uma maldição hereditária. E vai identificando. E lá na sexta-feira a gente vai renunciar a tudo isso, tá bom? Vocês tenham uma ótima terça-feira, uma terça-feira abençoada, cheia da graça de Deus. E em nome de Jesus, que todas as maldições sejam quebradas na vida de vocês. Amém?
Até amanhã. Deus abençoe. Qualquer dúvida, pode me mandar lá no particular, tá bom?